Bom, eu sou Yara Torrente, sou vocalista da banda mais bonita da cidade. A gente participou da FINS, acho que tem uns 2 anos, se eu não me engano, não me lembro exatamente. E foi muito legal, assim, porque a banda mais bonita, a gente já tinha participado de outras feiras, mas feiras fora do Brasil. E a FINS foi a primeira feira que a gente participou aqui no Brasil. Isso foi muito legal, eu acho, para a banda, também num sentido de atualizar as impressões, assim. Eu tenho a sensação de que a banda mais bonita, ela corre o rolê independente do rolê independente, assim, né? De alguma maneira, a gente sentiu durante a trajetória da banda que, às vezes, alguns festivais, algumas curadorias tinham uma certa resistência com o nosso trabalho, assim. Então, a gente resolveu fazer um caminho por fora, embora a gente quisesse muito também fazer esse caminho dos festivais, mas a gente resolveu fazer um caminho por fora, assim. E eu acho que quando a gente fez o show na Fins, eu tenho a sensação de que essa impressão da banda foi atualizada. Eu tive a sensação que muitos curadores, muitos festivais, que talvez em algum momento não percebesse tanto a banda, ou tivesse uma imagem muito restrita de uma época da banda, eles tiveram também a oportunidade de ver quem é a banda hoje, o quanto a gente andou, o quanto a gente caminhou, o quanto a gente se encontrou com a gente mesmo, o quanto o nosso trabalho amadureceu também, assim. E eu acho que para a banda foi muito legal isso, quebrar um pouco esse estigma da banda lá de 2011, que eu sentia que algumas pessoas tinham uma certa resistência, assim, algumas curadorias, e eu acho que a Fins, ela vem para quebrar isso, ela vem para apresentar como a gente está hoje, né? Qual foi a estrada, qual foi a trajetória desses artistas, onde é que eles estão hoje, né? E sentir uma super recepção positiva desses produtores de evento, curadores, contratantes, assim, com o nosso trabalho hoje. E acho que a Fins foi muito importante nisso, assim. Ela nos deu essa possibilidade de atualizar as impressões do nosso trabalho, eu acho. Cara, tem uma coisa que rolou que na época eu até falei com o Theo sobre isso. Eu acho que foi na primeira Fins que rolou. Que eu me lembro, apesar da banda não ter participado, eu me lembro que eu participei muito ali do rolê, assim, né, dos shows, das coisas das festas, das coisas que estavam acontecendo, mesmo não tendo participado efetivamente com a banda. E eu me lembro de sentir, eu até falei disso com o Theo, de sentir uma coisa muito bonita, assim, de sentir uma alegria, de sentir como se as pessoas estivessem se sentindo muito vivas e como é que eu posso explicar isso, assim? Eu acho que aqui em Curitiba vou falar mais sobre Curitiba, assim, né, que são artistas que eu conheço mais aqui, que participaram da Fins e tal. Eu acho que a gente tem artistas incríveis, de estilos muito diferentes e com uma qualidade muito foda, mas eu acho que a gente tem poucos lugares para as pessoas se apresentarem, casas de show, enfim. A gente tem poucos lugares para as pessoas circularem e se apresentarem, assim. E eu acho que a Fins, ela trouxe, pelo que eu senti dos meus amigos e dos artistas curitibanos que eu troquei, ela trouxe um tipo de esperança mesmo, ela trouxe um tipo de, cara, é possível, se a gente fizer essa articulação, se a gente fizer essa troca, é possível que a gente consiga conectar o nosso trabalho com outras pessoas, com outros lugares, com outras cidades. E isso é uma coisa muito, é uma injeção de ânimo mesmo para o trabalho, sabe? É um negócio de, de aumentar a autoestima mesmo dessas pessoas, porque a gente trabalha muito, e a gente tem uma estrada muito difícil, assim. E eu sinto que a Fins, ela possibilitou, ela deu um respiro, um novo ar, uma coisa assim de, meu, que legal, então talvez agora seja possível, vamos articular, vamos trocar, vamos conversar, entendeu? Vamos apresentar as pessoas, conectar as pessoas, assim. Então, eu sinto essa diferença, assim, eu sinto a diferença do, do acreditar que é possível, entende? Que é possível a gente viver disso, a gente trabalhar com isso, assim. E eu senti as pessoas muito alegres com essa possibilidade, com a feira, né, com a Fins, com o que a Fins proporcionou, assim.
Que loucura, né, gente? Bom, como eu falei, assim, eu tive um carinho pela Fins desde a primeira edição, mesmo não participando tanto, assim, não participando efetivamente, né, participando mais do entorno, e senti, inclusive, orgulho de dizer, cara, a Fins é daqui, de Curitiba, feito por amigos, assim, né? E eu acho que ter participado da FINS é uma junção de todas essas coisas, desse orgulho de falar, cara, as pessoas daqui estão movimentando isso, estão abrindo espaço para a gente, né, para a banda e para tantos outros artistas. E então, assim, tem esse lado muito emotivo, assim, muito afetivo que eu tenho com a FINS, e tem o lado prático mesmo, de gerar movimento, de se gerar contratações, de se gerar intercâmbios, de se gerar... Então, assim, no todo, a FINS já é muito especial, assim, eu acho. E fazer um show nesse momento, eu fiquei muito feliz quando eu soube do convite, porque é um momento em que, e mais uma vez eu bato nessa tecla, assim, eu acho que a gente é muito facilmente esmagado pela... É tudo muito difícil, assim, né? A gente está vivendo um momento que é muito difícil para os artistas, é muito difícil, sempre foi, e esse momento é mais difícil ainda, assim. Então, eu acho que quando a FINS traz esse festival, a gente faz um que gostoso, sabe? Que bom poder estar trocando com essas pessoas agora, estar fazendo essa fala agora com vocês, estar pensando em me apresentar, em montar um repertório, em fazer uma, sabe, em movimentar mesmo. Eu acho que é sobre movimentar. Então, quando eles nos convidaram, quando vocês nos convidaram para fazer, foi essa sensação, assim, no meio de tudo isso, poder fazer, que é maravilhoso, é uma injeção de ânimo e gasolina e esperança e autorregulagem emocional, assim, de poder fazer show nesse momento e fazer participando desse rolê da Fins, assim, que é esse rolê que eu tenho muito carinho, que eu acho que é muito importante. Então, para mim é muito uma maneira de dizer, cara, vamos nessa, não vamos desanimar, a gente dá a mão aqui, você dá a mão aqui, o outro dá a mão aqui, e a gente vai nessa, assim, me deu muito essa sensação de vamos junto mesmo. Cara, como a gente gerencia a nossa carreira? A história da banda é uma história muito louca, né? Porque a banda teve esse boom da noite para o dia e a gente não tinha uma equipe, a gente não tinha profissionais que tivessem ali cumprindo essas funções de produção, de venda, de enfim. E a gente meio teve que ir aprendendo a fazer essas coisas, assim. Então, a gente, enquanto banda, a gente foi aprendendo em tempo real as coisas e tendo que dividir entre a gente algumas funções, assim. Então, tipo, fulano vai ficar, é bom com comunicação, é bom com não sei o quê, sei lá, vai ficar com a parte X, ciclano vai ficar com a parte X, alguém vai ficar com o financeiro, alguém vai ficar com a parte de vender show, alguém vai ter que aprender a fazer produção, alguém vai ter que... Então, a gente foi tendo que aprender muito sozinhos, em tempo real, e no meio daquela maluquice toda, que foi o estouro, né, do vídeo de oração, a gente teve que aprender a fazer as coisas sozinhos, assim. A gente teve uma ajuda muito grande de duas bandas que na época eram bandas que também se autogeriam e bandas independentes, que foi o Móveis Coloniais e o Móveis Coloniais de Acaju e o Teatro Mágico, né? O Fernando e o... Ai, esqueci o nome do menino do Móveis. Enfim, a galera do Móveis e a galera do Teatro Mágico, eles já estavam vivendo essa coisa de música independente, autogestão, e eles nos acolheram muito, assim, a gente teve, eu me lembro que o Vini, enfim, a gente tinha conversas longas com eles, assim, para trocar ideia, para entender quais eram as melhores maneiras, mas eu acho que a gente aprendeu muito fazendo e aprendeu muito errando, né? A gente passou um bom tempo conseguindo ter uma estrutura de ter uma produção e ter pessoas que vendiam os nossos shows. Isso foi uma coisa que também nos ajudou muito, porque acho que nos desafogou de algumas funções também para que a gente pudesse focar um pouco mais na parte artística e criativa. Mas hoje em dia, com a pandemia, as coisas ficaram muito diferentes. Então, a gente não conseguiu manter essa equipe, né? Por uma questão de não estar rodando, de não estar fazendo show, de não estar tendo entrada de lucro, essas coisas, assim, né? Então, a gente novamente voltou para o pequenininho e está se autogerindo, tá? Eu, Vini, Gauss, tipo, fazendo todo o rolê, essa mesma coisa, um cuidado financeiro, o Vini está ali na comunicação com os e-mails, eu fico na comunicação
com o público. Isso é uma coisa que eu acho muito legal, assim, da nossa história, porque a gente teve que aprender a fazer várias coisas, e aí a gente teve a oportunidade de contratar profissionais para fazer essas funções, mas quando a gente precisa voltar para o formato micro, a gente consegue fazer isso pela estrada que a gente teve, assim, e acho que a gente ainda está aprendendo, e com a coisa da pandemia, eu acho que é é um novo olhar, é uma outra percepção, é um outro funcionamento, então a gente tem feito as coisas basicamente a gente, assim, novamente nesse lugar de aprender e tentar fazer a coisa acontecer, assim. Eu, eu acho que essas ferramentas elas nos possibilitam muitas coisas, né? Ter essas informações de onde é o seu público, qual é a faixa etária, qual é, enfim, todas essas coisas nos ajudam, sim, nesse pensamento de planejamento, assim, né? Como as coisas da banda são um pouco divididas, essa é uma parte, apesar de eu fazer a comunicação com o público, essa é uma parte que eu não entendo tanto, assim. Eu tenho a sensação de que a gente aproveita pouco pelos números que a banda tem nessas redes, assim, eu acho de uma maneira geral que a gente aproveita pouco. E acho também que isso tem a ver com essa coisa que eu falei de ter muitas funções, como a gente está num momento super só a gente acaba tendo que prestar atenção em muitas coisas, isso vai, né, uma energia, assim, e eu acho que a banda acaba deixando isso um pouco negligenciando um pouco, assim, acho que a gente poderia ter um olhar mais atento para isso. Inclusive, essa pergunta está me fazendo pensar sobre isso. Mas eu acho sim que essas ferramentas, essas redes, né, nos trazem ferramentas bem importantes, assim, para o planejamento. Sim, você conhecer o seu público é uma parte muito importante de que caminho você quer trilhar, né? Eu tenho uma relação muito próxima com o público com uma via muito direta, especialmente pelo Instagram, assim, eu troco muita ideia com o público, isso sempre foi muito horizontal na banda, a gente nunca gostou de uma coisa afastada, assim, ai, a banda está aqui, o público está aqui, a gente sempre gostou de caminhar muito junto, eu acho muito importante conhecer esse público, mas dessa maneira mais técnica, que é vendo números do Spotify e tudo mais, eu acho que a gente ainda tem bastante coisa para explorar. Nossa, eu fico até um pouco emocionada, assim, de pensar nisso, porque eu acho realmente que Curitiba tem uma cena muito potente, assim, e sempre teve. Desde que eu cheguei em Curitiba em 2005, tanto que eu quis fazer a banda mais bonita, porque eu fiquei completamente apaixonada com as coisas que eu estava vendo aqui, com os compositores, com as compositoras, com os poetas, tipo, com a cena de uma maneira geral das artes, assim, né? Então eu acho que Curitiba tem uma cena muito potente, muito variada, a gente tem estilos muito diferentes, assim, e eu acho que a gente está num momento que as pessoas estão produzindo muito, a internet possibilitou isso, o financiamento coletivo também pode ter contribuído com isso, e eu acho que aqui em Curitiba a gente também tem a possibilidade de fazer muitas redes, assim, tipo, cara, às vezes a gente se ajuda para fazer uma coisa acontecer, assim, eu acho que é uma cena muito artisticamente muito potente e que hoje em dia é uma cena que se gosta, não é uma cena que se boicota. Eu, não sei, eu já senti isso em outros momentos, mas hoje em dia eu acho que é uma cena que se ajuda, é uma cena que acho que a gente entendeu que quando a gente dá a mão, a gente vai mais, assim, sabe? Então, eu acho que a gente tem talentos incríveis aqui em Curitiba. Eu sinto uma pena da gente não ter na cidade tantas possibilidades. A gente fica inventando os rolês para poder se apresentar, né? Então é isso. Vamos inventar o festival de bolso para a gente botar todo mundo para fazer o rolê, assim, por exemplo, né? Então eu acho que eu sinto falta disso, assim, eu sinto falta de ter mais lugares que a gente possa se apresentar aqui como eu já falei isso na outra resposta, mas é isso, tipo, casas de show, editais, festivais, enfim, que a gente consiga
movimentar a nossa cena. Eu tenho a sensação, por exemplo, que a banda mais... A sensação não, é isso, né? A banda mais bonita toca muito mais fora daqui do que aqui, por exemplo. Aqui são situações muito específicas que a gente consegue tocar. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem uma cena muito potente e a gente merece ter movimentos como afins para ajudar nas articulações, para ajudar a fazer a coisa acontecer na prática. A Raíssa Bittar, por exemplo, que é uma artista de São Paulo e participou da FINS, é uma artista que eu admiro muito, assim, eu adoro como ela se diverte fazendo as coisas. Eu acho que ela também tem uma coisa de atriz, assim, que é muito gostosa quando ela está cantando, para além da voz, para além, né, dessas coisas. Eu acho que ela tem uma presença muito gostosa que me cativa, me faz prender assim o olho nela. Tive a oportunidade a gente teve a oportunidade de tocar com ela também algumas vezes, então a Raíssa é uma pessoa que eu acho muito foda, que eu gosto muito, assim. E a Janine Matias também participou no ano que a gente participou, acho que ela até fez o show dela antes da gente, que é uma mina muito foda daqui de Curitiba também, e eu me lembro de ter visto o show dela na Fins pela coxia, porque a gente entrava logo depois e fiquei assim, tipo, caralho, que foda, assim. Então, eu me lembrei dessas duas. Qual era a pergunta mesmo? Tem o Léo também, que, né, o Léo tá na minha história desde, desde que eu cheguei em Curitiba, assim, acho ele um compositor muito foda e que ele fez também show na Fins, acho que nessa última que teve. É isso.